Prossigamos aqui, gente. Vamos lá. Movimento, página 318. O sermão deve ter ideias coordenadas que estão a caminho de uma conclusão. Tá? Isto nós chamamos de movimento. O movimento se relaciona com a elocução. Ele tem uma meta definida e nada deverá fazer com que ele se desvie de sua rota. É o segredo da eloquência. A vivacidade deste movimento, deste progresso no sermão, é de que grande importância para manter o auditório atento. Deixa eu repetir isso aqui. A vivacidade deste movimento, deste progresso no sermão, é de grande importância para manter o auditório atento, o público atento. Para que haja no sermão o necessário movimento, convém estudar cuidadosamente as transições ou ligações entre suas diversas partes. Um sermão é uma tarefa com uma visão de seu objetivo. Um sermão sem objetivo é apenas um aglomerado de palavras e conceitos isolados. Vamos lá. Fidelidade textual. O pregador proclama a palavra de Deus. Para que isto seja feito com fidelidade ao texto bíblico, é necessária uma interpretação cuidadosa desse texto, considerando seu contexto e fazendo-se uma boa exegese. Lutero acentuou que não há tesouro mais precioso, nem coisa mais nobre na terra e nesta vida do que um verdadeiro e fiel pastor ou pregador. Este requisito decorre da própria missão do ministro, que é a pregar a palavra de Deus. Para que esse fim, deve ele fazer uma boa exegese do texto bíblico, que vai servir de base no seu sermão, e nunca se desviar do texto assim interpretado. O que é uma exegese? É interpretar o texto no seu sentido original. Tá? Ou seja, exegese é quando você pega um texto e o interpreta dentro do hebraico. Não dentro do meu português, que é ocidental. Eu vou interpretar dentro do hebraico, o que o hebraico diz. Então, eu interpreto o texto, faço uma exegese e aplico o coração da igreja. Tá? Isso dará unidade. Isso dará unidade ao sermão e também variedade à pregação, visto que nas Escrituras não existe uma passagem inteiramente idêntica à outra. Tá? Elemento didático. Desculpa. O sermão não é ensaio literário, nem preleção sobre um tema qualquer. O sermão parte da palavra de Deus, de onde deriva o seu tema e o seu conteúdo, visando sempre ensinar os seus ouvintes e ao mesmo tempo levá-los a assumir uma posição diante do que ouviram. O ensino é fundamental no sermão. A missão do pregador é ensinar a palavra de Deus. Para ensinar é preciso saber, e para saber é preciso estudar. Enfim, a pregação exige tudo e preparação. Conforme está em Mateus 28, do 19 ao 20, vamos ler agora. Todo sermão é doutrinário, tá? Vamos ler Mateus 28, 19 ao 20, né? Sim. Mateus 28. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos em vista que todo sermão ele é doutrinário. Todo pregador ele tem que pregar ensinando, só que o ensino é diferente de pregação. Tá? Você vê que biblicamente, vou te provar isso. Tá? Abre em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Deixa eu ver se é 1 ou 2. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha o que Paulo diz para Timóteo, ó. Para que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Outras traduções diz mestre. A sua está doutor também? Deixa eu achar uma tradução que tenha como mestre dos gentios. Timóteo aqui. Timóteo. As páginas são fininhas. Sendo nova ainda, ó. 1:11. Ó, para que fui nomeado pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Então você vê que ele fala, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, ou doutor. Pregador para pregar. Apóstolo, que é a vocação, o cargo eclesiástico, e mestre, área do ensino. Então você vê que a própria Bíblia faz distinção entre pregar e ensinar. Tem gente que tem um chamado para pregar. Não tente ensinar, gente. Tem ministério para ensinar. Não tente pregar. Quando, obstante a isso, Deus dá a graça para a pessoa, Deus olha com misericórdia, aí dá o privilégio da pessoa pregar e ensinar. É igual, se eu fosse botar, falar assim, olha, alunos, Deus me constituiu como pastor, né? Embora agora Deus está falando acerca de unção de apóstolo, chamado de apóstolo, enfim. Deus me chamou, né, a priori, né, como pastor, pregador e mestre. Porque eu prego e também ensino, mas nem todo mundo tem esta proeza. Nem todo mundo Deus confiou esta proeza. Tá? Então, se tu não tem chamado para ensinar, não ensine. Tá? Porém, se Deus te chamou, desculpa, para você ensinar, não pregue. A não ser se você tiver as duas vocações. Como o texto aqui nos ensina. Tá? Então, ficamos aqui. A questão é, a doutrina que pregamos é bíblica. O ensino que transmitimos em nossos sermões deve provir do ensino bíblico? Aliás, isso aqui é uma afirmação, tá? O ensino que transmitimos em nossos sermões deve provir do ensino bíblico. A igreja deve ser estimulada a aprender a palavra. Gente, você que é líder, estimule a sua igreja a aprender a palavra. E o sermão é um meio para isso. Portanto, devemos sempre desafiar os crentes a virem à igreja predisposto a aprender e prestarem muita atenção na palavra. Tá? Igual,
Eu ministrei uma mensagem domingo. Eu vou concluir ela esse domingo agora, se Deus assim me der a graça para isso, através do Espírito Santo. Através da mensagem, já se abriu uma oportunidade de um núcleo teológico. Porque foi uma mensagem pregada e doutrinária, onde o povo foi aprendendo com a palavra de Deus. No culto e na pregação, não exercitamos apenas nossas emoções, mas também as nossas mentes, que devem ser iluminadas e instruídas pelo Espírito através da palavra. Isso aqui é muito importante, porque na pregação a gente vai exercitar nossas emoções, claro, mas também vamos exercitar nossas mentes. Tome muito cuidado com seus pensamentos, com as suas ideologias, tá? Com seus achismos, para que não venha entrar em um choque com o ensino bíblico, né? Existe o erro teológico, tá? E existe o erro herético, quando vai contra os pilares, né, da fé cristã, né? Vamos lá, unção. Todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano, mas a palavra de Deus, e esta é a única que penetra até a divisão da alma e espírito. Portanto, a unção é fundamental. Vamos lá. Composição do sermão. Qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica e clareza. Sendo o sermão uma explicação da palavra e da vontade de Deus, ele deve ser didático. As pregações, através dos tempos, levaram os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. É necessário que haja unidade e ordem, isto é, a boa disposição que o pregador dá aos pensamentos básicos do discurso, a distribuição cuidadosa das várias ideias, seguindo uma às outras numa sequência linear perfeita. Ou seja, eu não posso colocar os bois, aliás, não posso colocar a carroça na frente dos bois, não posso colocar os bois atrás da carroça, não posso meter o pé pelas mãos, tá? Então eu tenho que transmitir na ordem. Igual a mensagem que Deus me confiou foi Gênesis 3:15, sobre a semente da mulher. E a gente veio desde lá de Gênesis até chegar à semente da mulher, que é Jesus vindo de Maria, da genealogia de Adão, da genealogia de Abraão, da genealogia de Davi. Então nós fomos falando dos nomes desde Gênesis até Maria, até chegar a José, tá bom? Então você não pode meter o pé pelas mãos, tá? De forma que os pensamentos. Deixa eu me achar aqui. De forma que os pensamentos. Isso. De forma que os pensamentos se encaminhem para um clímax. As partes do sermão devem formar um todo simétrico, mas num espaço de tempo proporcional às relações de uma com as outras, com designações específicas, concorrendo todas para o mesmo objetivo. O sermão deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto que vai ser apresentado. Introdução. A introdução tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para um assunto que vai ser apresentado e também para o pregador. Tá? A introdução aqui é o pano de fundo histórico, tá? É o esqueleto que você vai montar a mensagem, tá? Com a introdução, dentro do pano de fundo histórico, contextualizando, para poder trazer o povo e levar o povo até essa época que você está apresentando nas Escrituras. Ela deve ser apropriada
e está relacionada com o tema. Porém, com o cuidado de não antecipar o sermão. Tá? Neste momento, o pregador vai se familiarizar com o auditório. Mas também deve tomar cuidado com muito entusiasmo, pois o povo pode ainda estar frio. A brevidade nesse momento é muito importante, pois é a primeira impressão produzida nos ouvintes. A introdução pode conter o anúncio do tema e o texto a ser lido. Exemplo. Uma mensagem baseada em Romanos 12:1. Que escrito está: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, na tradução diz que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Isso aqui eu preciso dizer isso aqui, rapidamente, antes de a gente prosseguir aqui com a homilética. Quando o Espírito te toma, te pega com poder, ele não vai deixar você inconsciente. Ele não vai mexer com o seu consciente. Você, o que aconteceu? Sabe? Não. Porque o culto, ele é racional. Você não vai sair do seu racional. Se você quiser pular, você vai pular sabendo que está pulando. Se você rodar, você vai rodar sabendo que está rodando. Se você marchar, você vai marchar sabendo que está marchando. Tá? Porque o único espírito que te tira do consciente, a ponto de você não lembrar, é espírito demoníaco. Nós chamamos isso de violação mental. Porque ele te possui, te toma e te tira de si, a ponto de você fazer aquilo que você não sabe. Então se a pessoa rodou, pulou, fez aquela coisa toda e não sabe do que fez, é demônio. Falo sem medo de estar blasfemando com o Espírito Santo. É demônio. Porque quando o Espírito te toma, você sabe tudo o que você está fazendo. Você está fazendo em perfeito juízo. Consciente. Lembra do Gadareno? Que quando Jesus expulsou aquele demônio, o povo da cidade veio, viu ele sentado e em perfeito juízo. Sentado ouvindo Jesus. Racional. Estava tendo ali um culto racional. Porque ele precisava estar em perfeito juízo para entender o que Jesus estava falando com ele. Racional. Tudo que sai do raciocínio não é Espírito Santo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós vamos voltar para a mulher aqui. Tomando como tema a apresentação do corpo a Deus. Essa é a temática, a apresentação do corpo a Deus. Poderia ter como introdução a lembrança do fato de que todos temos corpo e que a nossa atuação no mundo se limita ao uso deste corpo. Querendo-se, pode-se dizer que o corpo é um instrumento maravilhoso que, quando dedicado a Deus, se torna útil para o seu reino. Neste momento de introdução, o pregador deve levar o auditório a desejar entender a matéria a ser exposta. Porém, a introdução não é a parte principal do sermão. Tá? Porque a introdução vai fazer com que o auditório, os seus ouvintes, rompem alguns abismos. Tá? Cultural, idiomático, o abismo de tempo, entendeu? Para que eles possam se encontrar dentro da introdução, dentro da mensagem. Para depois você explicar o sermão e aplicá-lo. Tema. Para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. O ouvinte realmente estará adentrando o seu sermão. A função do tema é sintetizar o assunto
e personificá-lo. Por isso, tema é o nome do assunto que vamos tratar, ou a síntese do conjunto deles, enquanto que o assunto, o corpo do sermão, propriamente dito, é a argumentação, ou conteúdo do tema. Em razão de o tema gravitar bem perto do título, alguns mestres da oratória chegaram a sugerir que o tema deve vir antes do título e não depois. É verdade que em algumas passagens os assuntos da Bíblia, isso parece lógico, mas em outras não. Portanto, o tema deve vir depois do título e não antes. Tá? Então, vamos nos enquadrar na temática do tema. Quando você cria um sermão com o auxílio do Espírito Santo dentro de um tema, fica mais fácil da igreja gravar. Né? Por exemplo, o chamado de Moisés, vírgula, e os desafios da chamada. A pessoa vai ficar na mente, poxa, meu pastor pregou uma mensagem domingo sobre o chamado de Moisés e os desafios da chamada, que foi muito top. Por quê? Porque ele vai se familiarizar com a mensagem. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma escolha feita por Deus que me escolheu para algo. Porém, para mim exercer esse algo, eu vou enfrentar inúmeros desafios. Eu posso aplicar o texto, né? Aliás, explicar o texto de Moisés e aplicar os desafios que Moisés teve nos dias de hoje. Porque todos nós enfrentamos um desafio da chamada. Todos nós. Desafios dentro, desafios fora, desafios emocionais, desafios que eu mesmo criei, desafios que eu acho que os outros vão achar. Quem Moisés vai dizer assim, Senhor, não vão acreditar em mim quando eu for. Aí Deus fala, ok, Moisés. Moisés começa a botar desculpa, porque um dos desafios que Moisés encontra é que o povo não vai acreditar nele. Isso aqui é bom, porque não é você, Moisés. Sou eu. Quem vai acreditar ou não, não importa. O importante é que eu te escolhi. Acabou. Lembra de Ananias e Safiras em Atos 9? Aliás, Ananias e Safiras em Atos 5. Lembra de Ananias que vai dizer assim, ó, Senhor, quando Deus manda ele ir até a rua direita, colocar a mão sobre Saulo, que ele está cego há 3 dias e está orando. Ananias vai dizer assim, ó, Senhor, você observa que Deus está vendo que ele está orando. Ananias vai dizer, Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste. Ananias está querendo dizer assim, ó, deixa eu fazer uma alegoria, tá? Ananias está dizendo assim para Deus, Senhor, tem certeza que é ele mesmo? Porque, Senhor, eu tenho ouvido e ele está perseguindo e matando um monte de gente. Por acaso aí no céu o Senhor não está sabendo disso, não? Ele está querendo dizer isso. Para Ananias, Saulo não serve. Mas eu gosto de Deus, porque Deus dá um passa fora. Deus dá um fora, não chega para lá. Em Ananias diz assim, Ananias, vai, porque ele é para mim. Um vaso escolhido. Não estou te perguntando, mano, tu ia. Deus está falando, Ananias, não te perguntei nada. Se você achava, se você concordava, se você queria ir. Estou falando que para mim ele é. Não pode ser para você. Para mim ele é. Aí lá aos Gálatas, Paulo vai dizer assim, ó, quando Deus me chamou, ele não consultou a homem. Quando Deus me escolheu no ventre da minha mãe, Deus não consultou a homem. Sabe o que Paulo quer dizer? Quando Deus me chamou, Deus me perguntou o que vocês achavam de mim. Deus me escolheu, pronto, acabou. Então, quando você coloca um tema, faz com que a pessoa se familiarize e grave e absorva mais a mensagem. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui pra você. Esse é hashtag? Hã? Não, asterisco mesmo, tá?
colocar isso aqui, ó. Coloque temas em suas mensagens. Vou até dar um destaquezinho aqui assim. Só vocês escreverem. Foi? Vamos lá, ó. Prossigamos aqui, ó. No tema ainda, ó. Em razão de o tema gravitar bem perto do título, alguns mestres da oratória chegaram a sugerir que o tema devia... Não sei o que nós lemos já. Já, tá no texto bíblico. Lá, texto bíblico. Desculpa, gente. Texto bíblico. O vocábulo deriva-se do latim. Tecere. Que significa tecer. E, figuradamente, quer dizer reunir, construir, compor, expressar o pensamento em contínuo discurso ou escrita. O substantivo textos, então, indica o poder do tecer, o tecido, a trama, e assim no uso literário, a trama do pensamento de alguém, uma composição contínua. Torna claro para o público que é a palavra de Deus que o pregador está interpretando, e não a dos homens. Assim, sua autoridade está nas Escrituras Sagradas. A vantagem do uso do texto bíblico são, para o pregador, as vantagens para o pregador não são tão grandes quanto para o povo. Apesar disso, comece por ele trabalhando em seu escritório, pressupondo que saiba escolher o texto e manejá-lo na preparação e na pregação do sermão, de modo que o texto, ponto, garanta ao pregador a mensagem de Deus que lhe dá autoridade. Segundo ponto, encoraja-o a estabelecer um objetivo para cada sermão. Terceiro ponto, leva-o a orar. As escrituras e a oração andam sempre juntas. Quarto ponto, durante o tempo que estiver lidando com os textos bíblicos, Deus estará falando com o pregador através de sua palavra. Quinto ponto, leva o pregador a pesquisar muito, e assim ele continua crescendo em conhecimento e graça, conforme está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que maneje bem a palavra da verdade, não tendo do que se envergonhar. Tá? Para o povo, estas vantagens são mais importantes do que para o pregador, porque a pregação existe mais por causa das pessoas do que por causa do pregador. Os ouvintes, quando vão à igreja, esperam ouvir uma mensagem divina de acordo com suas necessidades atuais. E o texto bíblico fala-lhes ao coração, indo ao encontro às suas necessidades. A palavra de Deus sonda os corações, conforme está lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios ou de 2 cortes, que vai na divisão da alma e do espírito, junto em medula, e é capaz de discernir os pensamentos do coração. Tá? A pregação de textos bíblicos faz com que o povo cresça no entendimento das Escrituras Sagradas e em graça diante de Deus. Então, quando você prega uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, faz com que o povo se eleva no conhecimento mesmo. Faz com que o povo cresça no conhecimento. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, é isso que você tem que ter em mente. Tá? A mensagem tem que ser bíblica, para que o povo venha crescer
no conhecimento também. Tá? Corpo do sermão é a parte mais linda, porque aqui se revela a mensagem que Deus quer dar. É o mesmo que desenvolvimento do sermão. O corpo é a sequência das divisões do sermão e pode ter de 2 a 5 divisões. Quanto mais divisões, mais complexo ficará o sermão e ainda conter subdivisões. Deve chamar a consciência dos ouvintes para colocar em prática os argumentos expostos. O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, os pontos que vão ser incluídos na mensagem. Geralmente convém ordenar os pontos a fim de que aumentem em força até terminar com o mais forte. Esta é uma regra geral que pode ser aplicada a todos os pontos de ensinamento. Divisões. Divisões são as seções principais de um sermão ordenado. Se vocês estiverem ouvindo alguma coisa rosnando, é o filhotinho de cachorro que está aqui brincando com a bolinha, tá? Divisões são as seções principais de um sermão ordenado. Quer seja enunciadas durante a explanação, quer não. Um sermão corretamente planejado será dividido em partes distintas que distribuirão para a sua unidade. Neste ponto, também deverão ser abordadas algumas aplicações utilizadas durante o sermão, como as ilustrações, figuras de linguagem e material de preparo. Conclusão. Começar e terminar bem o sermão é dever de todos aqueles que são chamados para anunciar as boas novas da salvação. A conclusão é tecnicamente um apelo ao tema. O pregador começa um sermão com um tema e tem que terminar em cima do mesmo assunto ou tema. A conclusão é exatamente onde o pregador quis chegar com o tema. O pregador tem que levar o público a tomar uma posição ao final da mensagem. E este apelo é feito dentro do assunto ou tema, o qual transcorreu a pregação. Um sermão bem estruturado tem começo, meio e fim, obedecendo a uma lógica durante o tempo todo. Vamos lá, então a conclusão, gente, é sempre em cima do tema abordado. Né? Exemplo, vou concluir a mensagem. Então, eu vou concluir, cheguei na conclusão, estou concluindo a mensagem aqui. Então, o meu apelo é dentro do meu tema. Exemplo, você que está enfrentando desafios, né, na sua chamada, no seu ministério, vem aqui na frente, entendeu? Tem que chamar de acordo com isso. Vem para perto do altar, vem, vou estar orando por todos vocês. Venha. Porque você sabe que você tem um chamado. Mas dentro desse chamado você está enfrentando desafios igual Moisés enfrentou desafio. Mas o que prevaleceu não foi a vontade de Moisés. Não foi o desafio que ele enfrentou. O que prevaleceu foi o propósito, dentro da escolha que Deus havia traçado em Moisés para concluir. O processo é árduo, mas foi concluído para a glória do Pai. Vem aqui na frente. E um hino que vão cantar tem que ser de acordo com o tema. Eu tenho fogo que arde em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, deixa queimar. Sabe sim? Então esse hino vai de encontro com o tema, né? Se você for pregar sobre promessa, você vem aqui na frente. Você que está vivendo dias difíceis e acha que a promessa não vai ser cumprida, vem aqui na frente. Vem aqui na frente e fala: Senhor, eu estou debaixo de promessa. Eu estou aqui como fruto de uma promessa, porém a promessa ainda não se cumpriu. Vem aqui na frente, vem. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar louvando, você vai se aproximando diante do altar. Aí o hino você pode pedir o Ministério do Louvor cantar, que eles têm que cantar. Deus de aliança, Deus de promessa. Então tudo que engloba promessa. Tá? No primeiro aspecto que eu criei, tudo em torno de chamado e de desafios. Tá? A conclusão é o clímax do sermão. Na conclusão, o pregador deve chegar ao seu alvo, que é atingir seus ouvintes e persuadi-los a praticarem e a aplicarem em suas vidas a mensagem que ouviram. É a seção do sermão onde tudo o que foi dito anteriormente é reafirmado com mais intensidade e vigor,
a fim de produzir maior impacto nos ouvintes. Apelo: um esforço feito para alcançar a consciência, o coração e a vontade do ouvinte. São os frutos do sermão, mas é importante lembrar que o apelo é opcional. Tá? Ilustrações. As ilustrações são recursos usados para o enriquecimento e o esclarecimento de uma mensagem. Elas despertam interesse, convencem, comovem, desafiam e estimulam o ouvinte, valorizam e vivificam a mensagem, além de relaxarem o pregador. O significado do termo ilustrar é tornar claro, iluminar, esclarecer, mediante um exemplo, ajudando o ouvinte a compreender a mensagem proclamada. A ilustração não substitui o texto bíblico, mas apenas tem uma função psicológica e didática para tornar mais claro aquilo que o texto revela. O grande ilustrador, por excelência, foi Jesus. Ele sempre tinha uma boa história para iluminar as verdades que ensinava ao povo, como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, do semeador e etc. As ilustrações podem ser histórica, quando se aplica um conhecimento histórico ou explicação do contexto em que o texto está inserido. Alegórica, quando são empregadas figuras alegóricas como histórias e histórias. Histórias e histórias. Testemunhos pessoais, quando o pregador usa sua experiência pessoal, demonstrando a atuação de Deus em sua vida ou na de outras pessoas, lembrando que isso não substitui o texto bíblico, tá? Estrutura do sermão. A partir deste momento, estaremos abordando todos estes elementos que fazem parte da estrutura do sermão, aprendendo a aplicá-lo para o desenvolvimento de sermões com ritmo, elegância e clareza. Um instrumento afiado nas mãos de Deus. Objetivo. Qual é o assunto falado? Esse aqui é um questionamento que eu tenho que me abordar antes de levar o sermão ao meu auditório. Tá? Eu tenho que abordar isso dentro do meu intro. Qual é o assunto que vai ser falado? Porque, gente, não se trata apenas de abrir e falar, não, gente. Todo sermão ele requer entrega, dedicação, preparo, tempo. Tá? 2. Texto bíblico, que é o tema, né? Baseado em que texto? Desperta a atenção? Então, veja bem. Eu tenho que nutrir essa pergunta baseado em que texto? O que eu vou lecionar, ministrar, vai chamar a atenção? 3, corpo. 4, introdução. Você sempre tem que introduzir dentro de um pano de fundo histórico, datando aproximadamente sempre. Palavras que são introdução, palavras iniciais. É o meu começo. É o meu começo. Exemplo, peguei Moisés de novo, exemplo. Vou pegar sobre Moisés. O que é a introdução aqui de Moisés aqui? O chamado de seus desafios. Né? Porque esse povo aqui, que Moisés vai libertar, é um povo que veio da descendência de Abraão. Eu estou introduzindo. De Isaac, de Jacó. De Jacó vai vir Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, Azer, Naphtali, Benjamim. E vai vir José. José vai incluir seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Dentro disso tudo aqui, José vai ser vendido para o Egito. É esse povo aqui que desceu para lá com 70 almas que Moisés vai libertar. Só que o povo crescia. E porque o povo crescia, e pelo crescimento do povo, deixa eu melhorar meu português, e pelo crescimento do povo, o rei do Egito, o faraó, decidiu matar os meninos.
Porque antes da matança dos meninos, do infanticídio, ele aumentou as cargas. Ele judiou do povo, sobrecarregou o povo. Mas quanto mais sobrecarregava, quanto mais castigava, quanto mais perseguia o povo, mais o povo crescia. E o povo cresce, o povo aumenta. Então o rei vai ter um desejo no seu coração de cometer um infanticídio. Vai matar as crianças do sexo masculino e a do sexo feminino vai deixar viver. É nesse contexto que nasce Moisés. Porque quando o decreto está de morte, Joquebed e Irã, ou Esron, estão gerando vida, que é Moisés. Moisés nasce. E por o período que ela pôde esconder, tá? O nome de Moisés, gente, o nome do pai de Moisés, está lá em Gênesis, tá? Você lê, está lá em Gênesis. Vai falar sobre o pai de Moisés, tá? O nome dele lá. E por conta, aliás, está lá em Êxodo 6, versículo 20. Êxodo 6, 20, tá? E por conta desse crescimento e por conta da matança, Joquebed vai conceber, as parteiras vão se simpatizar pelas crianças e não vão matar, e Deus vai abençoar elas. E por ela não matar, Joquebed vai esconder o menino por 3 meses. Eu acho interessante, é que a Bíblia diz que quando Joquebed diz, e ela não podendo mais esconder o menino, então enquanto ela pôde esconder, ela escondia. Mas quando acabou o recurso dela, quando ela não pôde mais, aí entrou de Deus. Gente. É quando você não pode mais que ele chega. Quando você não consegue mais que ele se apresenta. Ela vai fazer um cestinho. Vai betubar por dentro e por fora. Tá? E vai colocar o cestinho com o menino dentro na beira do rio. Na beira do rio. Tá? E vai colocar a Miriam para ficar postada, parada longe, observando o que iria acontecer. E assim Miriam faz. No outro dia, as filhas de Faraó, junto com as servas, a filha de Faraó, junto com as servas, vem se banhar na beira do rio. E encontra o menino na beira do rio. Tá? Pregador. Que negócio que a água voltou ao contrário, colocou em águas profundas, a correnteza foi levando. Isso não existe não, pregador. Não precisa inventar. Eu não posso ser achado mentiroso, porque se eu sou mentiroso, eu vou ficar de fora do reino. Tá? Porque eu não posso ir além das palavras que o Senhor escreveu e determinou para mim, não. Eu não posso falar do que está escrito. Tá? Então você observa que eu já estou fazendo a minha introdução. Tá? Estou fazendo a minha introdução. Aí nessa introdução, Moisés vai ser achado pela filha de Faraó, vai ser amamentado por Joquebed, Moisés vai crescer, vai matar um egípcio, vai fugir para o Egito, porque o nosso problema é achar que não tem ninguém vendo. Vai matar, vai fugir para o deserto, não dizendo. Vai ficar 40 anos no deserto, enfim, vai encontrar com as filhas de Reuel, assim tu vai. Ele vai começar a apacentar o rebanho de Reuel, que na Bíblia traz o nome como Jetro, mas Jetro não é nome, Jetro é título. E nesse encontro aí, que ele vai apacentar, o Deus vai encontrar com ele no capítulo 3, aí vai por aí afora. Aí vai indo, tá? Eu falei até rápido para você poder entender e poder botar a apostila, tá? Então aí vai em diante, tá? Então essa é a introdução. 5. Argumentações e divisão dos tópicos. Conteúdo do sermão. Essa divisão aqui, essa aqui eu vou te explicar para você. Pode achar. Essa divisão aqui. Essas divisões aqui, você pode criar como? Exemplo. Argumentos e divisão dos tópicos. Conteúdo do sermão, exemplo. Primeiro, fiz a introdução, até chegar Moisés no encontro com Deus, em Êxodo 3. Boto 1, o chamado. Quando Deus chama Moisés. 2, desafios da chamada. 3, consequência da chamada. Eu vou dividir um tópico. Entendeu? 4, exercendo a chamada. Aí vou 5, não permitindo com que dentro dessa chamada as pessoas mudem quem eu sou. Estou dividindo em tópico. Porque Moisés se transformou em irônico. Acaso eu vou dar de beber para vocês? Depois vão mandar carne. Acaso o Senhor vai abater todos os gados e vai trazer para cá? Aí Deus, Moisés, minha mão está encolhida? Por acaso minha mão diminuiu? Ainda hoje verás se eu não falei contigo o que eu vou fazer. Abençoado. Por causa do povo. Tá? Então, dentro dessa mensagem, você pode dividir ela em tópicos. Tá?
Conclusão. Onde o pregador, né, onde se pretende chegar. Que você tem que começar a mensagem pensando onde eu vou chegar com essa mensagem. Porque, gente, essa aula aqui é muito importante, vida. Muito importante, alunos. Sabe por quê, alunos? Tem pessoas que abrem a Bíblia e vão pregar. Eles não trazem em mente onde eles vão chegar. Eles não trazem em mente qual é o assunto que vai ser falado. Eles sabem que vai pegar sobre a arca. Não sabem onde esse assunto vai levar. Sabe que vai falar sobre Moisés, mas não sabe onde esse assunto vai chegar. Aí o texto bíblico ele vai dizer assim, vai despertar atenção? Ele não pensa nisso. Porque eu tenho que nutrir esse pensamento no meu intro. Eu vou conseguir alcançar a atenção deles? Eu vou despertar a atenção dos ouvintes? Entendeu? E por último, o apelo, que é o opcional, se você chamar na frente ou não. Geralmente eu não chamo à frente por causa do tempo. Eu tenho uma dificuldade com esses líderes com o tempo, misericórdia. Os caras falam que amam mais a palavra, te amam muito a palavra, mas te dá 40 minutos, meia hora para poder pregar. Vamos lá. Os tipos de sermão. Temático. É aquele cujas divisões principais derivam do tema e não diretamente do texto bíblico. Isso não quer dizer que o tema não seja bíblico, mas sim que o sermão gira em torno do tema e não de uma passagem específica. Tá? Porém, para que o sermão temático seja bíblico, o tema deve ser extraído da Bíblia. É o tipo de sermão mais usado por ser o de mais fácil, aliás, é o tipo de sermão mais usado por ser o de mais fácil de visão e mais fácil de ser preparado. É muito apropriado para a evangelização, o ensino das doutrinas, o estudo bíblico, discussão de temas éticos e etc. É o que possui mais lógica. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e harmonia das partes. Um tema, por exemplo, poderia ser a fé evangélica. O sermão, então, não se baseia em apenas um texto bíblico, mas em diversos versículos da Bíblia, pois a palavra fé se prolifera por toda a Escritura. Quase que quebrei a língua agora. O sermão baseado neste tema poderia expor a fé dos patriarcas, a fé dos mártires, a fé dos apóstolos e assim por diante. Exemplo de sermões temáticos. Tema. A responsabilidade do cristão. Texto. Vamos lá. 2 Timóteo 3,14. Vamos ler. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Isso aqui é forte. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está dizendo assim, ó, não se desvie daquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você aprendeu. Tá? Permanece naquilo que você aprendeu. Sabendo de quem você tem aprendido. Você aprendeu de mim. Então permanece nisso aí. Porque vai vir muitas falácias por aí, muitas fábulas, muito conto, tentando te tirar daquilo que você aprendeu. Mas permanece em mim, porque eu estou na palavra. Parece que o Paulo quis dizer. Tá? Aí vamos lá. Ponto. A responsabilidade com a palavra. 3. Aliás, 1. A responsabilidade da palavra. 2. A responsabilidade com a igreja. Terceiro ponto. A responsabilidade com o testemunho. Tá? 2. Tema. Como ser uma boa testemunha de Cristo, marturia de Cristo. Texto, Atos 1:8. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis marturia, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Tá? Ponto. Pela palavra. Segundo ponto, pelo exemplo. Terceiro ponto, pelo sofrimento. Tá bom?
E a gente vamos continuar no próximo vídeo.